Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar no Salmo de número 103, do versículo 13 em diante, que diz: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Já o homem, sua vida é como a erva, ele floresce como a flor do campo. Quando o vento passa, desaparece e ninguém sabe para onde foi. Mas o amor do Senhor para com os que o temem permanece para todos sempre e sua justiça para os filhos dos filhos, para aqueles que guardam sua aliança e para os que se lembram de cumprir seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e seu reino domina sobre tudo. Glória a Deus. Neste salmo, queridos, o salmista vem discorrer aqui sobre essa situação da vida, né? Ele fala da vida ser efêmera, passageira, rápida, né? Que o homem, né, tem a sua vida como se fosse uma flor do campo que floresce, né? E quando o vento passa, desaparece. Mas apesar dessa rapidez, né? Dessa vida ser tão, às vezes, efêmera, ele fala do amor de Deus e do cuidado de Deus para com o homem. Ele fala que o amor do Senhor é para sempre, permanece para todo sempre, para com os filhos e para com os filhos dos filhos, porque o Senhor tem uma aliança. O Senhor tem uma aliança com aqueles que cumprem os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono no céu e ele reina e domina sobre tudo. Então é importante que você entenda isso. Às vezes você se sente inseguro, às vezes você se sente fragilizado emocionalmente, até porque passamos por situações tão difíceis nessa vida que nos faz pensar assim: perdas, decepções, frustrações, traições, tudo isso vai nos deixando, né, inseguro. Se nós não tivermos cuidado, a nossa alma vai ficando doente, passamos a ter muito medo. E essa insegurança, ela é tão perigosa porque às vezes ela pode refletir até mesmo na pessoa de Deus. Quantas pessoas, às vezes, após passar por algumas decepções e perda, começa a não confiar mais em ninguém e às vezes nem mesmo no próprio Deus. Tem medo, fala, vai acontecer algo de ruim, vai acontecer algo. Deus não me protegeu naquela situação. Eu clamei por aquela pessoa que estava doente e ela não sarou, ela morreu. Eu clamei por aquela situação daquela empresa e ela faliu. Eu orei tanto por aquela pessoa, mas aquela pessoa não apresenta nenhuma mudança. E essas orações, né, que não são respondidas da maneira que a gente gostaria que elas fossem respondidas, vai gerando em nós um sentimento profundo de medo, de insegurança e de falta de confiança no próprio Deus. Mas eu quero dizer para você nesta manhã: rejeite isso, renuncie a esse sentimento, porque isso não é verdade. Deus se importa comigo e Deus se importa com você. E muitas vezes as nossas orações não são respondidas da forma que a gente quer, mas isso não quer dizer que Deus não se importa conosco. O próprio salmista admite isso em outro salmo, quando ele diz assim: ainda que uma mãe esqueça o seu filho que amamenta, o Senhor não se esquecerá de você. Ainda que os teus pais te rejeitem, te abandone, o Senhor te acolherá. Às vezes as coisas não são da forma que a gente quer. Às vezes as coisas não são da maneira como a gente pensa. Mas uma coisa é certa, Deus sempre tem o melhor para nós. Todas as coisas vão cooperar de alguma forma para o nosso próprio bem, porque o Senhor fará com que isso venha cooperar, venha se alinhar para um grande plano, venha se alinhar para um grande propósito. E nós precisamos compreender isso, rejeitar a insegurança, rejeitar o medo, porque aqui é bem claro, ele fala: o amor do Senhor, ele é para sempre, para com aqueles que o temem e permanece para todo sempre a sua justiça, para os filhos e os filhos dos filhos, para aqueles que guardam a aliança e para os que se lembram de cumprir os preceitos do Senhor. Tenha esta confiança, rejeite o medo, rejeite a insegurança. Não é porque você perdeu ontem que você vai perder hoje. Não é porque você se decepcionou com uma pessoa no passado que você vai se decepcionar com todas as pessoas no presente. Não é porque você foi rejeitado, abandonado por alguém que você será abandonado por outro que virá. Não, não é assim. Temos experiências negativas, sim, para crescer, para aprender a lidar com isso. Temos que aprender a lidar com as frustrações da vida, com as perdas. Precisamos aprender, porque a vida não é feita só de flores, os caminhos não são feitos só planos, né? Existem montanhas para subir, existem vales para atravessar, e nós precisamos aprender a lidar com essas questões para podermos ser fortes, valentes, guerreiros, e é isso que o Senhor quer.
mas Ele jamais vai te abandonar, Ele jamais vai deixar você de lado, porque Ele ama você, Ele ama a sua vida e Ele vai estar sempre com você. O domínio das coisas pertence a Ele. Às vezes você desespera porque saiu do seu domínio, saiu do seu controle. Mas aqui diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então, se não está no seu controle, tenha certeza, está no controle de Deus, está nas mãos dele. E você precisa admitir a soberania de Deus. Sabe como a gente cura dessas inseguranças e desses medos? Aceitando a soberania de Deus. Deus é soberano, Ele é Deus. Curando ou não curando, Ele é Deus. Ficando rico ou ficando pobre, Ele é Deus. Subindo montanhas, andando nos vales ou em caminhos planos, Ele é Deus. E Ele estará sempre com você e comigo, porque Ele é Deus, é poderoso e é soberano. E a soberania dEle é o que importa. A gente precisa entender isso para se enquadrar dentro do que Ele quer, porque às vezes a gente está lutando por uma coisa, mas Deus não quer aquilo, e eu quero dizer a você que o que Ele quer é o melhor para você, embora você às vezes não entenda isso no momento, embora às vezes você sofra, mas eu quero dizer a você, você talvez jamais vai entender nessa terra, mas você um dia entenderá que Deus sempre decidiu pelo melhor pela sua vida. Amém? Deus abençoe você, sua família, sua casa e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.